Bem, nessa noite, quero trazer uma palavra. Quero que você abra a sua Bíblia em Gênesis. So tonight I'd like to bring a word, and I'd like you to open your Bible in Genesis. Em Gênesis, no capítulo 11. Genesis chapter 11. Quero avisar também que depois do culto nós temos um momento especial de comunhão lá embaixo no salão social e todos estão convidados. So I'd also like to remind you that after the service we have a time of fellowship downstairs, and everyone's invited. Não fique constrangido, mas coma à vontade. Don't be embarrassed, but eat freely. Amém? Amen? Quantos estão tristes nessa noite, digam amém. How many are sad tonight? Say amen. E quantos estão alegres, digam glória a Deus. How many are happy? Say glory to God. Aleluia. Então vamos fazer uma carinha de alegre. So, let's put up a happy face. Ok. Sorriso no rosto. Amém? Smile on your face. A Bíblia diz que o rosto alegre transforma o rosto, faz o rosto ficar bonito. So the Bible says that a happy face makes a face look prettier. Amém? Quem encontrou? Gênesis capítulo 11. Genesis chapter 11. Quem tem Bíblia, levante a sua mão assim. Raise your hand if you have a beleza. Bible. Quem não tem Bíblia, compre uma Bíblia. If you don't have a Bible, buy a Eu Bible. não sou vendedor de Bíblia, mas você pode achar uma Bíblia muito fácil na internet para comprar, na loja, em qualquer lugar. So I don't sell Bibles, but you can find a Bible really easily Okay. on the internet to sell or, Todos encontraram, amém? Did everyone find it? Então vamos ler. Gênesis capítulo 11, versículo 1. So Genesis chapter 11 verse 8. E era, Sorry. e era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. All people on the earth had one language and same words. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. And when they traveled east, they found a valley in the land of Shinar and settled there. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. And they said to each other, "Come, let's make bricks and bake them hard." They used bricks for stones and asphalt for mortar. E disseram: Eia, edificamos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus. E façamo-nos um nome para que não sejamos espalhados à face de toda a terra. They said, "Come, let's build for ourselves a city and a tower with its top in the sky. And let's make a name for ourselves so that we won't be dispersed all over the earth." Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Then the Lord came down to see the city and the tower that the humans built. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começam a fazer, e agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. And the Lord said, "There is now one people, and they all have one language. This is what they have begun to do, and now all they plan to do will be possible for them." Eia, versículo 7, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Come, let's go down and mix up their languages so they won't understand each other's language. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra e cessaram de edificar a cidade. Then the Lord dispersed them from there all over the earth, and they stopped building the city. Vamos orar mais uma vez? Let's pray once more. Senhor, eu te louvo e te agradeço Father, I praise you and I thank you por tudo que o Senhor faz por nós, for all that you do for us, pela tua bênção, for your blessing, pelo teu cuidado, for your Senhor. care, Lord. Te peço que o teu Espírito Santo tenha liberdade neste lugar. Ask that your Holy Spirit have liberty in this place. E repreendo toda a ingerência maligna, And I rebuke any toda a interferência maligna, evil interference em nome de in the Jesus, name of Jesus. pelo poder do teu Espírito Santo, By the power of your Holy que as Spirit, nossas mentes estejam alertas that our minds may be e o alert nosso coração aberto and our hearts open para a tua palavra, for your word. em nome de In the Jesus. name of Jesus. Amém. Amen. Amém, queridos? Amen. Diga à pessoa que está ao seu lado, esteja alerta. Tell the person next to you, stay alert.
Tem algo muito interessante nesse texto. There's something very interesting in this text. Eu creio na palavra de Deus. I believe in the Word of God. Eu creio no poder da palavra de I Deus. believe in the power of the Word of Eu God. creio que o que Deus deixou escrito aqui I believe that what the Lord has left written here é para nós também. is for us as well. É para todos os homens. It's for all the men. E nós sabemos que existem muitos ataques contra a palavra de Deus. And I believe there are a lot of attacks against the Word of God. Muitas pessoas dizem que a palavra de Deus não é bem a palavra de Deus e que é a palavra dos homens. Many people say that the Word of God isn't really the Word of God, but the Word of men. Nós entendemos que foram homens que foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. And I believe that there are men that were inspired by the Spirit of God Porque nós vemos o efeito da palavra de Deus. because we see the effect of the Word A of God. palavra de Deus é poderosa para transformar as nossas vidas. The Word of God is powerful to transform our lives. Algumas pessoas acham que essa história que nós acabamos de ler é simplesmente uma lenda. Many people think that the story we just read is simply a fairy tale, E não é verdade. and it's not true. Esse é um relato literal do que aconteceu com os descendentes de Noé. Esse é um relato literal. This account. This is a literal account of what happened Com os descendentes de Noé. with the descendants of Noah. Que quando nós olhamos no contexto, When we see the context, isso aqui aconteceu algum tempo depois do dilúvio. this happened sometime after the flood. Eu não sei dizer exatamente quanto tempo. And I can't say how much time. Mas de fato nós vemos aqui que depois que saíram da arca, Noé, ele ainda viveu 300 anos. So I know that Noah, after he left the ark, he lived about 300 years. E durante esses 300 anos, And between those 300 Noé years, teve outros filhos. Noah had other children. Os filhos de Noé com as suas esposas que também estavam na arca tiveram outros filhos, tiveram filhos, aliás. So Noah's children with their wives had other children. Em 40 anos, uma família pode crescer muito, não é In verdade? 40 years, a family can grow a lot, right? Em 50, 70, 80 anos, nós vemos uma família se transformar em um grande número de In pessoas. 50, 60 years, we can see a family turn into a number of people. E aqui eu entendo que havia uma grande geração já de pessoas. And over here, I understand that there is already a great generation of people. E o texto começa dizendo que eles todos falavam a mesma língua. And the text says that they all spoke the same language. Isso indica que todos eles vieram de uma mesma família. And this indicates that they all came from the same family. Eu entendo que nesse tempo ainda não havia outras famílias sobre a face da terra. And at this point, I understand that there weren't any other families in the face of the E é earth. interessante que esse texto mostra também que esses povos eram nômades. And so the text also says, indicates that these peoples were nomads. Eles viviam de um lado para outro. And they went from one place to another. E por que eles viviam de um lado para And outro? why did they go from one place to another? Nós entendemos que eles andavam em busca de alimentos, não somente para eles, mas para também todos os seus rebanhos. So I believe that they not only seeked food for themselves, but for all of their flocks. E de fato, neste texto mostra que eles chegaram em uma planície, um lugar muito agradável. And so the text shows that they got to a very pleasing place. Eles gostaram daquele lugar And they liked that place. e eles tomaram uma decisão. And they made a decision. A decisão que eles tomaram envolvia várias coisas. And the decision that they made involved lots of things. Você está aí com a sua Bíblia? Do you have your Bible Se there? você quiser, você pode ir conferindo essas coisas na sua Bíblia, If que you eu vou like, you falar. can check these things on your Bible that I'm about to say. Eles decidiram, a primeira coisa que eles decidiram foi ficar naquele lugar. The first thing that they decided was to stay in that place. Eles decidiram construir uma cidade naquele lugar. They decided to build a city in that place. Depois, imediatamente ou junto com essa decisão, eles decidiram construir uma torre. And then along with that decision, they decided to build a tower. Essa torre tinha um detalhe interessante. And that tower had a very interesting Eles detail. queriam que essa torre fosse extremamente alta. And they wanted that tower to be extremely high. Na visão deles, essa torre iria tocar os céus. And in their vision, they wanted that tower to touch the sky. Talvez eles não tinham o entendimento que nós temos hoje do universo. And they didn't have an understanding of the universe that we have today. Então, provavelmente, na sua imaginação, eles pensavam que havia um lugar, um limite onde eles pudessem alcançar. So
So in their imagination, they thought that there was a limit, a certain place that they could reach. Essa decisão envolveu alguns outros aspectos interessantes também. And this decision also involved other aspects as well. Eles disseram, vamos fazer para nós um nome. And they said, let's make for ourselves a name. Essa decisão também deles trouxe outra coisa interessante. And this decision also brought another interesting thing. Ele diz, para que não sejamos espalhados por toda a terra. They said, so we will not be scattered throughout the earth. É interessante todas essas colocações, And it's interesting, all these placings. porque parecem, até certo ponto, parecem normais. Because up until a certain point, they seem normal. De fato, é memorável, ou seja, é louvável, It's memorable, it's praisable. quando por exemplo, um grupo de pessoas toma uma decisão When a group of people make a decision, que aparentemente os vai fortalecer. when it seems that it's going to strengthen them. A ideia deles, qual era a verdadeira ideia? Their idea, what was their true idea? Muito obrigado. A ideia deles era que eles se tornassem mais fortes, Their idea was so that they would become stronger, poderosos. powerful. De repente, eles queriam, de fato, também, na sua imaginação, eles pensavam, Perhaps in their imagination they thought. de repente existem outras pessoas, Perhaps there are other people em outros in lugares, other places. e eles não vão vir mexer conosco, They won't come bother us porque eles vão ver que somos um povo muito poderoso. because they'll see that we're very powerful people. Afinal de contas, esses pensamentos que às vezes muitos de nós temos, After all, these thoughts that many of us have, de que pode haver outros planetas com outras pessoas habitando esses planetas, não é nova. that there are other planets with other people living in it, it's not new. Talvez na sua cabeça eles pensavam, quem sabe virá outro tipo de raça, outro tipo de gente e vai nos querer atacar. And probably in their heads they thought that there would come other races, other kinds of people come to attack them. Uma das coisas que eu quero que nós entendamos através dessa história e desses relatos So one of the things that I want us to understand through the story, through these accounts, é que, de acordo com todas as suas motivações, that according to all their motivations, tudo parece que ia na direção correta. everything seemed to be going in the right direction. Ou sim, essa é a melhor decisão. Yeah, that's the best decision. Eles concordaram nisso. And they agreed on that. Eles tinham unidade nisso. They had unity with it. Eles estavam pensando talvez no seu próprio bem. And they were thinking on their own well-being. Mas eu quero dizer uma coisa muito interessante, But I want to say something very que interesting. muitas vezes nós tomamos decisões equivocadas por motivos que pensamos ser justificáveis. Many times we make mistaken decisions that we seem to think that are justified reasons. Você entende o que eu estou dizendo? So do you understand what I'm saying? Quantas vezes você tomou uma decisão errada, How many times have you made the wrong decision? mas no fundo do seu coração, But deep down in your heart, você pensava assim, mas eu tomei essa decisão errada, mas foi por causa daquela outra coisa. and you think I made that wrong decision, but it was because of that certain thing. Eu não tinha outra opção. I had no other option. Naquele momento era o melhor a fazer. At that moment, that was the best thing to O do. que isso causa na nossa mente? What does that cause in our minds? Isso faz com que nós pensemos que tudo está bem. That makes us think that everything is all right. É ou não é verdade? Isn't that right? Sim ou não? Vocês estão conseguindo me acompanhar no Are you able raciocínio? to follow me? Você toma uma decisão, So you make a decision, você sabe que a decisão é errada, and you know that decision's wrong, mas você, mesmo assim, toma a decisão but you still make that decision. porque você pensa que há uma grande justificativa para aquela decisão. Because you think that there's some great justification for that reason. Eu entendo que parece que é exatamente isso que está acontecendo com esse pessoal. And I think that's exactly what's happening to these people. Porque apesar de tudo parecer que está muito bem, Because despite everything seeming to go all right, essa não era a direção de Deus para eles. that wasn't the direction from God for them. Você sabia que essa não era a direção de Deus para eles? Did you know that that wasn't the direction of God Quem for conhece essa história aqui? them? Who knows the story? Quem acha que não era a decisão de Deus para eles? Who thinks Diga, that it levante wasn't a mão. God's Sim. direction for them? Só porque você concorda comigo, você sabe. Why? Just because you agree with me or because you know so?
Preste atenção nisso, é muito interessante. So pay attention to this. It's Eles very não, interesting. eles não eram um povo que não conheciam a Deus, eles conheciam a Deus. They weren't people that didn't know God. They knew God. Eles eram descendentes de Noé. They were Noah's descendants. Eles viveram a experiência que Noé viveu. They lived through the experience that Noah lived. Porque naquela época se contava as histórias de pai para filho, de geração em geração. Because in those times, they were told stories from father to son and throughout the generations. Eles sabiam que Noé havia estado em uma arca e que Deus os havia livrado do grande dilúvio. They knew that Noah was in an ark and God had saved them from a great flood. Quando Noé saiu da arca, qual foi a primeira coisa que Noé fez? When Noah left the ark, what was the first thing that Noah did? Ofereceu o quê? He offered Um what? sacrifício a A Deus. sacrifice to God. Está entendendo? Eles tinham uma visão de Deus. So you're understanding they had a vision Eles from God. tinham uma direção de They Deus. had a direction from God. Mas apesar de achar que havia justificativa, But despite them thinking that there was a justification, eles tomaram uma decisão contrária à vontade de Deus. they made a decision contrary to the will of God. Na nossa vida, às vezes, não é diferente. And sometimes in our life it's not different. Às vezes nós fazemos exatamente a mesma coisa. Sometimes we do exactly the same Nós thing. conhecemos a vontade de We Deus. know the will of God. Nós sabemos que Deus não é aquela direção de Deus, We know that that's not the direction of mas God. nós insistimos em fazer exatamente aquilo que Deus não mandou que But fizéssemos. we insist on doing exactly what God has asked us not to do. Quais eram as razões deles para fazerem isso? What were their reasons for doing this? Eu coloquei pelo menos 3 aqui. And I listed at least 3 of them. A primeira razão The first reason, o motivo era construir uma cidade. to build a city. E havia algo interessante, isso se firmava no fato de que eles precisavam agora ter um lugar. And it was based on the idea that they needed a place. Você provavelmente já ouviu falar ou já estudou sobre os povos nômades. So you probably heard someone talking about it, or you probably read about nomads. Eles andam de um lugar para outro. And they go from one place to another. E qual é a principal razão que eles vão de um lugar para outro? And what's the main reason they go from one place to another? Alimento para os seus rebanhos So food for the flocks e sustento para eles próprios. and sustainment for themselves. E o que acontece quando as pessoas decidem então se estabelecer em um lugar? O que elas estão procurando? So what happens when people decide to establish themselves in a place? What are they looking for? O que você acha que eles estão procurando? What do you think they're looking Quem for? gostaria de falar? Who Levanta a would mão, like to fale. speak? Raise your hand. Ou levante a mão ou fale. Or raise your hand or speak. Pode falar alto. Because Estabilidade. you're looking for Rogério. stability, Sobrevivência. survival. O que mais? What else? Conforto. Comfort. Estabilidade. Sobrevivência. Stability, survival. Conforto. Comfort. Não é isso que todos nós procuramos? Isn't that what all of us seek? Nós procuramos estabilidade para a nossa vida. We seek stability for our Nós lives. procuramos a nossa própria sobrevivência. We look out for our own survival. Quanto mais fácil, melhor. However easy, the better. Essa é ou não é uma razão justificável? Is that not a justified reason? É uma razão It justificável. is a justified Então, reason. talvez a ideia deles de construir uma cidade e ficar estabelecidos no lugar, So perhaps our idea of building a city and being stabilized in a place, humanamente falando, estava perfeitamente justificável. humanly speaking, that was perfectly justified. Qual é a segunda razão? What was their second reason? A segunda razão, o que levou eles a construir uma torre. What drove them to build a tower? Qual era a ideia de construir uma torre? What was the idea behind building De a tower? acordo com o texto. According to the text, Qual era a ideia? what was the idea? Não ouvi. Serem reconhecidos, mas Be tinha uma recognized. outra But there coisa. was another reason. O que essa... Tocar no céu. To touch the heaven. Esse era um dos objetivos. That was one of the objectives. Talvez algum dos líderes, Perhaps someone, one of the leaders, talvez até usou um argumento mais espiritual. used a more spiritual argument. Se nós construímos uma torre que chega até o céu, If we build a tower that goes all the way up to heaven, o que pode acontecer? what can happen? Use a sua imaginação. Use your imagination. Podemos chegar mais perto de We can Deus. get closer to God. Nós podemos buscar a Deus mais pertinho. We can seek God closer. Podemos ver como é que é do outro lado. We can see what the other side looks like. Mas é muito interessante a gente pensar sobre isso. But it's very important for us to think about that. Porque talvez, se alguém usou esse argumento,
Because perhaps if someone used that argument, Era mais um pretexto. it was a pretext. Porque qual era a verdadeira razão de construir a torre? Because what was the real reason behind building the tower? Foi a resposta que a Cris deu. It's the answer that Chris Qual gave. foi a resposta, Cris? What was the answer? Serem To conhecidos. be recognized. O que mais que está por trás dessa motivação? What else is the reason behind that Oi? motivation? Mostrar que eram To poderosos. show themselves to be powerful. De fato, ainda que a ideia fosse buscar a Deus, Even if the idea was really to seek God, há um grande erro nisso. there's a big mistake in that. Por que há um grande erro nisso? Why is there a big mistake in that? Porque Deus, ele quer ser buscado, ele quer ser adorado, Because God wants to be worshipped, não da maneira que nós queremos adorá-lo. but not in the way that we want to worship Him. Você está entendendo quando eu digo isso? So, are you understanding when I say that? Eu vou usar um exemplo. So I'm going to use an example. Quantos aqui têm mãe ainda? How many here still have a Que mother? maravilha. Quantos já deram um presente para sua mãe? Levanta a How mão. many have given your Que mom a present? maravilha. Vocês são bonzinhos com a Oh, mamãe. you guys are great with your mothers. Agora, quantos de vocês sabem exatamente que vocês deram um presente para sua mãe e ela simplesmente adorou o presente? So how many of you guys know that you guys gave your mom a present and she completely fell in love with the present? Quantas aqui são mães? How many of you guys are mothers? Maravilha. Se o seu filho, mãe, te der um presente So mothers, if your child gives you a gift e você não gostou do presente, and you didn't like the gift, você vai falar para o seu filho? are you going to tell your child? Hã? Onde estão as mães? Where are Levantaram the as mothers? mãos. Claro que não vai. Of course they're not. Mas se você disser para o seu filho assim: But if you tell your child, filho, esse ano no meu aniversário, on my birthday this year, eu quero que você me dê um presente. I want you to give me a gift. Mas não vai ser qualquer presente. It's not going to be any gift. Eu vou lhe dizer o presente que eu quero. I'm going to tell you what gift I want. Onde estão os filhos Where are agora? your children? Quem é filho aí? Tem, Your ok? children, raise Que your tem, hand. ok? Que bom. O que você, filho, iria pensar da sua mãe? So children, what would you think of your mother? Você já ia fazer aquela cara. You would already make that face. Aí tem coisa. Oh, there's a catch. É ou não é verdade? Isn't that right? Por que isso? Vocês Why estão that? entendendo onde eu quero chegar? Are you understanding what I'm trying to say? Porque é fácil dar para a sua mãe o que você quer dar. Because it's easy giving your mother something that you want to give. Mas geralmente o que sua mãe quer, você não quer dar. But generally what your mom wants you to give her, you don't want to give her. Quantas mães ou pais gostariam que os seus filhos se esforçassem mais na escola, ao invés de chegar no dia das mães e dar-lhe um presente ou no dia dos pais? So how many parents would love for their children to work hard at school instead of Pode giving levantar as them mãos. Mother, Os Father's filhos Day? dêem uma olhadinha para Children os look pais. around at your parents. Entende isso aí? Do you guys understand that? Agora vamos aplicar esse exemplo no nosso relacionamento com Deus. So let's apply this example in our relationship with God. Será que nós agradamos a Deus com tudo que a gente dá para Ele? So perhaps do we please God in everything that we give O que Him? você acha? What do you think? Ou você acha que nós queremos dar para Deus somente aquilo que nós queremos dar? So do you think that many times we just want to give God what we want to O que give? você acha? What do you think? Vamos lá, nós estamos numa conversa, We're pessoal. talking here. Come on, Eu tell gosto me. que vocês participem da I like it palavra. when you participate. Quantos acham que dá tudo que Deus quer? Levanta a How mão. many think that they give everything God Aleluia, wants? glória a Wow. Deus. Glory to God, guys. Quantos acham então que nós às vezes damos muitas coisas para Deus que Deus não quer? So how many think that we give a lot of stuff to God that God doesn't want? Eu acho. I think so. Porque eu quero adorar a Deus Because I want to praise God na hora que eu quero, at the time that I want. no dia que eu tô afim, On the day that I'm up to it. se eu quiser, If I want to. do jeito que eu quiser In the way that I want e to. se Deus quiser. And if God wants. É ou não é verdade? Isn't that right? É que tem um versículo em João 4:23 So there's a verse in John 4:23. que Jesus disse assim: vem a hora, e a hora é agora, And God says, the time comes and the time is now. em que os verdadeiros, diga comigo, verdadeiro, quero ouvir bem And that the forte, true, say with me, verdadeiros, true, verdadeiros adoradores. true worshipers. Olha que maravilha.
Jesus diz, vem a hora em que os verdadeiros The adoradores time is coming when the true worshippers adorarão ao Pai em espírito e em verdade. will worship the Father in spirit and in truth. Sabe o que diz o resto do versículo? Do you know what the rest of the verse says? Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Because the Father seeks those that worship Him like that. Existem quantas pessoas adorando a Deus? So how many people are out there worshiping God? Tem muita gente dizendo que adora a Deus. There are many people saying that they worship God. Por que que o Pai precisa procurar adoradores que sejam verdadeiros? So why does the Father need to seek true worshippers? Porque tem os falsos. Because there are false worshippers. E os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Because the true worshippers worship the Father in spirit and in truth. A verdadeira razão por detrás daquela torre The true reason behind that tower, não era adorar a Deus, it irmãos. wasn't to praise God. Não era alcançar os céus. It wasn't to reach the heavens. Não era chegar mais perto de Deus. It wasn't to get closer to God. Mas aquilo tinha a ver com somente eles e eles e eles. But it had to do with them and only them. Ou seja, o motivo era a grandeza, o orgulho. And the reason was pride. Eles queriam fazer para eles o quê? Um nome. They wanted to make for themselves a name. Eles queriam ser conhecidos pela torre. They wanted to be known by the tower. Muitos de nós, às vezes, nós queremos construir para Deus uma torre. Many times, sometimes we want to build for God a tower. Mas sabe o que que Deus está querendo? But do you know what God wants? Um altar He wants an altar, de sacrifício. a sacrificial altar. Entende a diferença entre a torre e o altar? So you understand the difference between a tower and a sacrifice? Sabe, é muito interessante o que a Bíblia diz em Romanos capítulo 12, versículo 1. Quantos conhecem esse texto So de it's memória? very interesting what Romans chapter 12 verse 1 says. Who Quantos knows conhecem that verse? esse texto de memória? So Vou who knows that verse? Vou começar para ver se vocês lembram. I'm going to begin it and see if you guys remember. Rogo-vos, pois, irmãos, I ask you, brothers, pela compaixão de Deus, que apresenteis o quê? for the compassion of God that we present Os vossos our corpos bodies como sacrifício like sacrifice, vivo, like a living santo sacrifice, e holy agradáveis ou aceitável and pleasing a to Deus. God. Vamos falar juntos? Eu falo e vocês repetem, ok? So let's say it together. I'll say Primeiro it, em you guys repeat. português. So first in Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis, antes, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. A palavra agradável significa aceitável. So the word pleasing means acceptable. Nós não temos a ideia que eu estava falando de alguém dar um presente para o outro e o outro não aceitar o presente. Nós não temos a ideia So we don't have the idea de eu entregar um presente para a pessoa e a pessoa rejeitar o presente. of giving a present to the person Você já rejecting the gift. Você já imaginou chegar para uma pessoa, você compra aquele presente, um celular, So imagine coming up to a person, giving them a gift, to say a cell phone, um iPhone, an iPhone. e você chega e diz assim, você pensa, essa pessoa vai amar esse And you iPhone. think this person's gonna love an iPhone. E você entrega o iPhone, And you hand over the a iPhone. pessoa vira as costas e diz, eu não quero esse And the iPhone. person turns their back and says, Eu I não don't want quero. that. I don't want it. Não, No. eu não gosto de iPhones. I don't like iPhones. Ok? Nós não temos essa ideia. We don't have that idea. Mas nesse texto de Romanos, But in this text of Romans, diz o texto assim, no final do versículo 12, final do versículo 1 que nós falamos, so at the end of verse 12 that we mentioned, diz assim, que é o vosso culto racional. it says that this is our appropriate priestly service. Essa palavra racional ou apropriado, como So ela this word disse aqui, appropriate, no original é a palavra lógicos. in the original A palavra version lógicos. is the word Logicals. logicals. Que na nossa língua em português é That in Lógico. Portuguese, it's é Portuguese, lógico it's que é logical. lógico. Ok? Então o que está dizendo? So what is it saying? Você já tentou dar
alguma coisa que não é sua para outra pessoa? So have you ever tried giving something that's not yours to someone else? Vamos supor que você acha a chave do meu carro aqui no banco. So suppose that you find my car keys. Olha, é a chave do carro do pastor. Oh, look, it's pastor's keys. Tem alguém aqui precisando de um carro? Anybody here Levanta a need a mão. car key? Oh, que benção, maravilha, ninguém. Vamos supor que o Rodrigo está precisando de um carro, So né? let's suppose Rodrigo needs a car. Então, o Bob encontra a minha chave aqui no banco. So Bob finds my keys here in the E ele sabe que o Rodrigo está precisando de um and he carro. knows that Rodrigo needs a car. E o Bob sabe que essa é a chave do meu carro. And Bob knows that this is my car keys. Aí ele pega a chave So he grabs the keys. e chega para o Rodrigo. He gets up to Rodrigo. Diz assim, Rodrigo, queria te dar um presente. Rodrigo, I'd like to give you a gift. Eu vou te dar um carro. I'm going to give you a car. É muito bom carro, uma Pacífica, assim, olha, maravilhosa. Você vai gostar, os pneus estão It's novos. a really great car. It's a Pacifica. The tires are new. O Rodrigo vai abrir um sorriso. And Rodrigo's going to open up a smile. Aí eu pergunto para vocês, isso é um sacrifício So I que o ask Bob you, está fazendo? is that a sacrifice that Bob is doing? É não? It's not. Mas ele não está entregando um presente? But isn't he handing him a gift? Não é sacrifício. It's not a sacrifice. Por isso essa palavra lógico está no versículo. And that's why this word logical is in the verse. Você não pode oferecer o seu marido em sacrifício. You can't offer your husband as a sacrifice. Você não pode oferecer a sua mulher em sacrifício. You can't offer your wife as a sacrifice. Mas você só pode oferecer você mesmo em But you sacrifício. can only offer yourself as a sacrifice. Lembra que nós estamos na torre, hein? Não Remember, esquece disso. we're in the tower. O que Deus quer no lugar da torre? What does God want in place of the Se tower? vocês estão prestando atenção, Let's pay attention. um altar. An altar. Deus quer um altar e não uma torre. God wants an altar, not a tower. Porque na torre eu me engrandeço, Because in the tower, I make myself great. mas no altar eu me But in the altar, I sacrifice sacrifico. myself. No altar eu me In the altar, sacrifico. I sacrifice É myself. o que Deus quer. It's what God wants. Não adianta querer dar para Deus o que Ele não quer. It's not worth it to give God something He doesn't want. No altar existem algumas coisas que você precisa entender On the altar, there are some things that you need to understand para que haja sacrifício. so that there may be a sacrifice. Nós temos o altar We have the altar, e nós temos o elemento, o objeto do sacrifício. so we have the object of sacrifice. E quantos aqui conhecem o que é um altar no contexto judaico, no contexto hebreu? Levanta So a who mão. here knows what an Não precisa altar saber muito, é só saber como que é um altar. O altar é feito de pedras. So an altar is made of stones, E em cima das pedras and on top of the stones, era colocado madeira. they would place wood, E em cima dessa madeira and on top of that wood, era colocado um cordeiro que era morto they would place a lamb that was dead, e esse que o sacerdote matava that the priest would kill, e era posto fogo nesse altar, nessa madeira. and they would place fire on that wood. Só que havia um detalhe muito importante. But there was a very important detail. Quando Deus estabeleceu o tabernáculo, When God established the tabernacle, e quando Deus estabeleceu também o sacrifício, and when God established the sacrifice as well, não podia ser um fogo que ele acendesse lá. it couldn't be a fire that they just lit there. No primeiro altar, On the first altar, Deus enviou fogo do céu sobre o altar. God sent fire from heaven to the altar. Não podia pegar outro fogo e colocar fogo no altar. They couldn't grab another fire and place it on the altar. Todos os outros altares tinham que vir fogo desse fogo que era o fogo de Deus. All the other altars had to come from this fire, the fire from God. Quando, em alguns momentos, como por exemplo no desafio de Elias, And so at certain moments, like Elijah's Elijah's sacrifice, sacrifice, e não foi somente nesse momento, and it wasn't only in this moment, em vários outros, in many other times, os sacerdotes ou os profetas oravam the prophets would pray, e Deus enviava fogo do céu sobre o altar. and God would send fire from heaven to the altar.
Sabe o que isso significava? And do you know what that meant? É que quando Deus enviava fogo do céu para o altar, When God sent fire from heaven to the altar, é que Deus havia aceitado a oferta de sacrifício. God had accepted the sacrifice offer. Então, num altar de sacrifício, So in an altar of sacrifice, tem o altar there's the altar, e tem o elemento que vai ser queimado no altar. and there's the element that's going to be burnt at the altar. E tem o fogo And que then vem de there's Deus, fire that comes from God. que não pode ser qualquer outro fogo. That can't be any other fire. O que que isso? Por que que eu estou dizendo isso para você? And so why am I telling you this? Porque qualquer um desses elementos que falte, não há sacrifício. Because any of the other elements, Qualquer um desses elementos que faltar, so any of these elements that are lacking in it, não há there's sacrifício. no sacrifice. Você pode ter o altar, You could have the altar, você pode ter o cordeiro sobre o altar, you could have the lamb over the mas se altar. não vier fogo de Deus, não há oferta de sacrifício. But if there's no fire from God, there is no sacrifice. De fato, nós precisamos entender que o que Deus quer e quem nós somos nesse altar. In fact, what we need to understand is what God wants and who we are in that altar. Na figura do altar, In the altar figure, a minha vida é o altar e é o elemento do altar. my life is the altar and it is the element on the altar. E Deus, é o Espírito de Deus, é o fogo que vem para consumir o altar e aceitar a minha oferta, a minha vida. And God is the fire that comes into the altar to consume me and accept my life, my sacrifice. A Bíblia diz em 1 Coríntios 6, versículo 19, So the Bible says in 1 Corinthians 6, verse 19, diz assim, não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo e que o Espírito Santo de Deus habita em vós? so it says, 1 Coríntios 6, 19. oh, Corinthians 6, 1 19. Coríntios, 1 Corinthians 6, 19. Não sabeis vós Do you not know que sois templo do Espírito Santo de Deus, that you're a temple of the Holy Spirit que of God habita em vós, that lives in you, e que não sois de vós mesmos? and you don't belong to yourselves? Diga assim para a pessoa que está próxima a você. So tell the person next to you, Se você if you recebeu Jesus, receive Jesus, você não é mais seu. you're no longer yourself, belong to yourself. Você não é mais seu. You no longer belong to yourself. Então o Espírito de Deus habita em nós, So the Spirit of God lives in us, para que todos os dias, so that every day, Romanos 12:1 se cumpra na nossa vida. Romans 12:1 fulfills in our life. O Espírito Santo, The Holy Spirit, ele vem como fogo, He comes like a fire, para que nós, a nossa vida, possa ser um contínuo sacrifício, que é o que diz em Romanos 12:1. and so that our lives may be a continuous sacrifice, like it says in Romans 12:1. É isso que Deus espera de nós. And that's what God expects from Mas us. muitos de nós queremos, ao invés do altar, queremos fazer a torre para Deus. But many of us, instead of building the altar, we want to build a tower for God. Só que essa torre não é para Deus, é para nós. But that tower isn't for God, it's for us. Queremos usar o nome de Deus para fazer o nosso nome grande. We want to use God's name to make our name bigger. Queremos usar as coisas de Deus para nos fazer famosos. We want to use God's things to make ourselves famous. A minha pergunta é, será que Deus está aceitando essa oferta de nós ou será que não? And my question to you is God accepting this offer from us or not? Essa é uma resposta que cada um de nós temos que ter quando nós servimos ao Senhor. And that's an answer that each of us have to have anytime we're serving the Qual Lord. é a terceira razão What's the third reason porque eles tomaram aquelas that they decisões? made these decisions? A primeira, vocês lembram, construir uma cidade. To build a city? Que eles estavam buscando What were they seeking? estabilidade, Stability, conforto, comfort, sobrevivência. survival. A segunda razão, The third reason, eles queriam fazer o nome deles conhecido. they wanted to make their name known. Eles queriam fazer o nome deles grande. They wanted to make their name great. A terceira coisa, The third thing, terceira razão, the third reason, eles disseram, é para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. so that we may not be scattered over the face of the earth. Isso está em Gênesis, no texto que nós lemos, And that's in Genesis, in the text no of no read, final do versículo 4. in the end of verse 4. Qual era a razão que eles queriam fazer a cidade e a torre? Well,
what was the reason they wanted A to última build que eu the city, citei, the tower? para que não fossem eles, quê? So that they wouldn't be Espalhados scattered sobre toda a terra. over all the earth. Essa terceira razão The third reason é uma rebelião completa e aberta ao propósito de Deus. is a complete and open rebellion against the purpose of God. Eu vou repetir. I'm going to repeat it. Essa decisão de não serem espalhados This decision of not being scattered. era uma rebelião aberta ao propósito de Deus. It was an open rebellion to the purpose of God. Por que você está dizendo isso, pastor? So why are you saying that, Pastor? Abra sua Bíblia. Open your Bible. Eles eram descendentes de quem? Who were their descendants? Noé. Capítulo Noé. 9, versículo 1. So, chapter 9, verse 1. Gênesis 9, 1. Genesis 9:1. Eu queria que alguém de vocês lesse esse versículo. Uma I would pessoa like- que gosta de ler, que está disposta a ler. Pode ler em inglês So ou I'd like one of you guys português. to read that verse out loud. Could be English, Portuguese. Pode ler qualquer pessoa. Any person can read it Bem rapidinho. really quickly. Então, quem foi que falou aí? Então, Deus So who said that? disse para quem? God told who? Para Noé e quem To mais? Noah and who else? E seus And filhos. his children. O que Deus disse para Noé e seus filhos? What did God tell Noah Sejam- and his children? Be, Crescei, multiplicai, grow, multiply, sejam frutíferos fruitful, e façam o quê? and do what? Encham a terra. And fill the earth. Alguns anos depois, A few years later, o que eles decidem? what did they decide? Exatamente o contrário. To do the exact opposite. Será que eles não sabiam? Did they not O know? que você acha? What do you guys think? Did O they que know? você acha? Você acha que eles não sabiam, Hildo? O que você Do acha? you think that they didn't know? Sim. Sabiam ou não sabiam? Did they not know? Você acha que eles sabiam? You think that they did know? O que você acha, Daniel? Eles sabiam ou não What do you sabiam? think they knew? Did they know? Será or que eles not? sabiam? Do you think that they knew? Eu acho que eles sabiam. I think that they knew. Por isso que eu digo que era uma total rebelião, That's what Ao I'm saying. propósito It's a de complete Deus. rebellion to the purpose of God. sabendo que Deus queria que eles se espalhassem e enchesse toda a terra. O que eles decidiram? Knowing that God wanted them to scatter and fill the earth, what did they decide? Ficar todos no mesmo lugar. Stay all in the same place. E agora vem uma pergunta que eu quero fazer para você. So here's a question that I want to ask you. Por que Deus So why did God queria que eles enchessem a terra? want them to fill the earth? Não seria a mesma coisa? Wouldn't that be the same thing? Não parece que não faria diferença? O que você acha? Doesn't that seem like the same thing? Would there Sério, be o que a você difference? acha? What do you guys think? Seria a mesma coisa ou não? Would it be the Estarem same todos thing? no lugar ou estarem To all be in the espalhados? same place or to be scattered? Interessante isso, não é? Interesting, right? Você sabe quem foi Noé? Do you know who Noah was? Quem foi Noé? Who was Noah? Como que a Bíblia chama Noé? What does the Bible call Noah? Justo, Righteous. pregoeiro da justiça. Olha que texto interessante sobre Noé. So look at an interesting text about Noah. Quero que você veja aqui, So I'd like you to In look at Gênesis 6, Genesis 6, versículo 8 e 9. verse 8 and 9. Espero que vocês não estejam com pressa hoje. I ok? hope you guys aren't in a hurry. Gênesis capítulo 6, So Genesis chapter 6, versículo 8 e 9. verse 8 and 9. Diz assim: This is what it says. Noé, porém, vou ler o 7 para vocês entenderem. I'm going to read the 7 for you guys to understand. E disse o Senhor: Destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até ao animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo ou estou extremamente sentido de ter feito. Versículo 8. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. So, verse 7. So the Lord said, I will wipe off the land, the human race that I've created, from human beings to livestock, to the crawling things, to the birds in the sky, because I regret I ever made them. But as for Noah, the Lord approved of him. These are Noah's descendants in his generation.
Noah was moral, exemplary. He walked with God. Olha o que diz. Noé era o que, irmãos? So look what it says. Noah was what? Quero ouvir. Homem justo, He was a righteous. íntegro. He had integrity. Andava com quem? He walked with who? Com Deus. With God. Por isso ele encontrou graça diante de Deus. And that's why he found favor before God. Porque Deus queria que os descendentes de Noé enchessem a terra. And why did God want Noah's descendants to fill the earth? Porque ele queria que toda aquela descendência fosse igual a Noé. Because he wanted those descendants to be like Noah. Você já imaginou um mundo cheio de Noés? Have you ever imagined a world full of Noahs? De homens que andam com Deus? Of men who walk with God? De homens que temem a Deus? Of men who fear God? Você já imaginou um mundo cheio dessas pessoas? Have you ever imagined a world full of these people? É interessante, eu pergunto para vocês, qual é o maior prazer de Deus agora? So I ask you, what's the biggest pleasure of God right now? Receber um sacrifício To receive a sacrifice? ou receber a obediência? Or to receive obedience? Se você como pai, So you, as a parent, o que você prefere do seu filho? Receber um presente e um eu te amo no dia dos would pais? you prefer to get an I love you and a gift on Father's Day or Mother's Day? Ou que o seu filho seja honesto? Or would you like for your child to be honest? Ou que o seu filho sirva a Deus? Or for your child to serve God? Ou que o seu filho obedeça o que você pede para ele fazer? Or for your child to obey what you ask them to do? Não há diferença, There's no irmãos. difference. Tem um texto na Bíblia muito interessante. There's a very interesting verse in the Bible. Quando Deus rejeitou a Saul, por que Deus rejeitou Saul When como God rei? rejected Saul, why did he reject Saul as a king? Porque Deus deu uma ordem para Saul Because God gave Saul an order, e Saul não obedeceu à voz de and Deus. Saul didn't obey the order of God. E Deus falou com o profeta Samuel, vai lá falar com Saul. So God spoke to Prophet Samuel and said, "Go to speak with Saul." Deus disse assim, eu rejeitei ele como rei porque ele não obedeceu a minha palavra. And God said, "I have rejected him as king because he did not obey my word." Sabe o que Samuel, usado por Deus, falou para o rei? And do you know what Samuel told the king? Se Deus tem tanto prazer em sacrifício ou em que se obedeça a sua palavra? Does God have more pleasure in sacrifice or that you obey his word? Ele diz, é melhor obedecer do que sacrificar. And he said, "It's better to obey than to sacrifice." Irmãos, Deus quer que nós o obedeçamos, mais do que façamos culto para ele. God wants us to obey him even more than having services for him. Talvez Deus não aceite não aceite o nosso culto porque nós, ao sairmos daqui, entramos em desobediência a ele. And perhaps God doesn't accept our services because as we leave this place, we don't obey him. Preparamos o altar, We prepare an altar. preparamos a música, We prepare the songs. preparamos tudo para o sacrifício, We prepare everything for the sacrifice. mas o fogo não chega But the fire doesn't come porque não há obediência. because there's no obedience. Deus quer obediência. God wants obedience. Samuel continua e diz assim, porque o pecado da rebelião é semelhante ao pecado de feitiçaria. Because Samuel continued on to say, because the spirit of rebellion is similar to the spirit of witchcraft. Já pensou a comparação que Deus está fazendo? Have you ever noticed the comparison that God is making? Aquele que desobedece a palavra de Deus é igual o que pratica feitiçaria. That one who disobeys the word of God is the same as the person who practices witchcraft. Eu vejo aqui um grande paralelo. And I see a great parallel. Um paralelo entre o que nós estamos falando. A parallel between Qual é o propósito de Deus what's God's purpose para a sua igreja? for his church? Que nós estejamos todos parados em um mesmo lugar. So that we all stay in the same place? Esse é o propósito de Is Deus. that God's purpose? Pergunta a pessoa que está ao seu lado o que significa o nome, a palavra igreja. So ask the person next to you, what does church mean? Quem sabe o que significa a palavra igreja? Who knows what the word church means? Uma pessoa. One person. Quem mais? Tem alguém que sabe o que significa a palavra igreja? Does anybody else know what the word church means? A palavra igreja é a palavra grega eklesia. So the word church in Greek is ecclesia. Sabe o que significa literalmente eclesia? And do you know what literally ecclesia translates to? Chamados para fora. Called outside.
chamados para fora. so called out. O que mais nós vemos hoje So what we see most today são pessoas pensando, chamados para dentro. are people saying called up inside. Isso é exatamente o oposto. And that's the opposite. Deus nos chamou para fazer discípulos. God has called us to make disciples. Deus nos chamou para pregar o evangelho. God has called us to preach the Deus gospel. nos chamou para encher a terra da sua glória. God has called us to fill the earth with His glory. Deus nos chamou para ensinar uns aos outros a ser como Noé. God has called us to to teach one another to be like Noah. E o que aconteceu com os descendentes de Noé? So what happened to Noah's descendants? Você sabe o que aconteceu? Será o que Do you know what aconteceu? happened? What do you think happened to them? O que aconteceu com What happened? que eles foram tão fora do propósito? Because they went so far from the purpose. Sabe? Alguém já ouviu num anjo maligno chamado Lúcifer? Has anybody ever heard from an evil angel called Lucifer? Abre a sua Bíblia em Isaías capítulo 13. So open your Bible in Isaiah chapter 13. Perdão, Isaías 14, versículo Actually, 13. it's Isaiah chapter 14, verse 13. Quem encontrou, diga amém. Whoever found it, say amen. Para vocês se animarem. Estamos chegando ao fim, viu? So you guys can cheer up because we're almost at the end. Quantos acharam Isaías 14, diga amém. How many have found Isaiah 14? Okay. Say amen. Essa profecia aqui, preste atenção, que ela é para a Babilônia So pay attention to this prophecy because it's for Babylon. e, ao mesmo tempo, é uma inferência ou é uma alusão a Satanás. And at the same time, it's an allusion to Satan. Alguém sabe como era o nome da torre Does anybody know the name of the tower que eu estava falando lá de Gênesis? that I was talking about Huh? in Genesis? Babel. Babel. E como, para quem que é essa profecia? Who's this prophecy for? Babilônia. Babylon. Babilônia é o lugar onde a Torre de Babel foi edificada. So Babylon was the place where the Babel Tower was edified. O que diz So what does it o say? versículo 13? Verse 13. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu e acima das estrelas de Deus eu exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte. You said to yourself, I will climb up to the heaven and above God's stars. I will raise my throne. I will sit on the mount of assembly on the heights of Saffron. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. I will go up to the cloud tops. I'll be like the Most High. Contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. But down to the underworld, you are brought up to the depths of the pit. O que esse texto está dizendo? So what is this text saying? Está narrando a atitude de Satanás. It's narrating Satan's actions. Subirei ao mais alto. I'll go up to the highest Serei place. semelhante ao I'll Altíssimo. be like the Most High. O mesmo sentimento que contaminou aquelas pessoas para construir aquela torre era o sentimento de Satanás. The same feelings that contaminated those people to build that tower is the same feeling that contaminated Satan. É assim que acontece uma interferência maligna. And that's what happens with an evil interference. Pode mudar uma geração. It can change a generation. Pode mudar uma descendência. It can change a descendants. De fato, nós precisamos entender isso para não deixarmos sermos arrastados pela mesma ação do diabo. So in fact, we need to learn this so that we're not dragged in the same action from the devil. Distanciamento da vontade de Deus, irmãos. Distancing ourselves from the will of God. Pode simplesmente ser contaminado ou ser influenciado, melhor, Can be easily influenced pelo conforto, by comfort, pela soberba. by pride. Veja bem uma coisa. So pay attention. Eles tomaram uma decisão They made a decision baseada no conforto. based on comfort. Muitas vezes nós tomamos decisões baseadas no nosso conforto. Many times we make decisions based on our own comfort. Não quero, I don't want não to. posso, I can't. é muito difícil, It's too hard. não dá para mim. Oh, that's not for me.
Deus vai me perdoar, mas eu não vou fazer isso. God's going to forgive me, but I'm not going to do Não that. posso orar. I can't pray. Não posso jejuar. I can't fast. Não posso. É oração demais. O pastor ficou louco. Agora é só oração, It's too oração, many oração. prayer. The pastor went crazy. It's just prayer. É oração antes do culto. É oração durante o culto. It's prayer before the service, during the service. É oração sábado de manhã. It's prayer Saturday morning. É oração. Já vou na oração terça-feira. Para que orar mais? I already go to prayer on Tuesdays. Why do I need to pray more? Nós oramos para não sermos arrastados por esses pensamentos malignos. We pray so we're not dragged by these evil thoughts. Que todos nós podemos ser contaminados se não vigiamos. That all of us can be contaminated by if we don't watch out. Conforto para nós nunca chega ao limite. Comfort for us is never enough. Quanto mais conforto nós temos, mais nós queremos. The more comfort we have, the more we want. Quanto mais nós pensamos, às vezes, que o conforto justifica The more we think that comfort is justified o não obedecer a Deus. by not obeying God. Ai, Senhor, mas isso é muito desconfortável. Oh, God, that's too uncomfortable. É muito chato ficar lá de olho fechado, It's super falando. to just sit there with our eyes closed, talking. Isso não é o meu dom. Oh, that's not my gift. Ou às vezes nós pensamos, irmãos, que por ter sido abençoados por And Deus, so we think that by being blessed by God, nós ficamos tão íntimos de we Deus become so close to God que não precisamos mais obedecer a Deus. that we no longer need to obey God. Quantos aqui tem um chefe e é muito amigo do chefe? How many here have a boss and you're very close to your Maravilha, bosses? né? Isso é benção, maravilha. This Vocês is estão the de blessing. parabéns. Ok. Good job, guys. Você alguma vez já confundiu o seu relacionamento com o seu chefe? Have you at any point confused your relationship with your boss? Você é muito amigo do seu chefe, certo? Very close to your boss, right? Aí liga pro seu chefe amanhã, de manhã, e diz: chefe, hoje é segunda, eu tô com muita preguiça de ir. So call your boss tomorrow and say, oh, tomorrow's Monday, I'm too lazy to go. Talvez mais tarde, lá para as 4 eu vou. But maybe later, around 4 p.m. I'll go. Fala isso pro seu amigo chefe. Tell that to your friend boss. Eu desafio você a falar isso para I ele. challenge you to tell them that. Agora, você acha que seu chefe é maior do que Deus? But do you think that your boss is bigger than God? Nós às vezes achamos que porque Deus está nos abençoando, agora sou o filhinho querido de Deus. Deus não vai cobrar isso de mim, não. So sometimes we think because God's blessing us, we're the preferred child of God, and God's not going to ask stuff from us. Eu não estou querendo pintar uma figura ruim de Deus para você, não. And I'm not trying to paint a bad picture of God to you. Deus é amor. God is love. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. The Bible says that God's mercies renew every morning. E é por causa dessas misericórdias que nós não somos consumidos. And it's because of these mercies that we're not consumed. Ok? A Bíblia diz que Deus perdoa, Deus é perdoador. But the Bible says that God is forgiving. God forgives. Mas nós precisamos colocar Deus no lugar de Deus na nossa vida. But we need to place God in the place of God in our life. Amém, queridos? Amen? Existe o propósito de Deus continua sendo o mesmo. That God's purpose continues to be the same. Para que nós cumpramos o propósito de Deus, For us to fulfill the purpose of God, sabe qual é a primeira coisa que a gente tem que deixar? do you know what's the first thing that we need to leave behind? É a nossa zona de conforto. It's our comfort zone. Você sabia disso? Did you know that? E se você não quer deixar a sua zona de conforto, And if you don't want to leave your comfort zone, porque Deus ama tanto você, because God loves you so much, sabe o que Ele vai fazer com você? you know what He's going to do with you? Ele vai empurrar você da sua zona de conforto. He's going to push you out of your comfort zone. Você acredita nisso? Do you believe in that? O que vale mais para Deus, você ou o propósito dele? What's worth more to God, you O que or você His acha? purpose? A What do sua you think? vontade, o seu querer ou a vontade de Deus? O que você Your acha que é mais will importante para or Deus? God's will. What do you think is more important? Sério, o que você acha? What do you think? Não estou ouvindo, desculpa, eu estou com problema de ouvido sério. Can't hear you guys. I have a ear problem. Hã? Vocês acham que é a vontade de Deus? Concorda com You as think it's His will? irmãs bravas You e guys agree corajosas with que that? falaram glória a Deus, aleluia. Deus as concebe assim. É interessante a gente pensar sobre isso. It's interesting for us to think about that. O que Deus fez com aquele povo, irmãos? What did God do with those people Lá de Gênesis. in Genesis? Quem sabe da história? Who knows the story? O que Deus fez com eles? Vou até tirar o óculos aqui What para ver did God vocês do with melhor. them?
Imagina. Remove Tem my glasses so gente. I can see you guys better. Não ouvi. Deus confundiu as God línguas. confused their languages. E o que causou isso? And what caused this? Se espalharam por toda a terra. And they were scattered throughout the earth. Você sabia que às vezes Deus faz isso na igreja? Did you know that sometimes God does that inside the church? É por isso que às vezes algumas igrejas estão lá, parece que está tudo uma maravilha. And that's why sometimes you see inside churches, everything seems to be marvelous. De repente estoura lá um problema, uma briga lá, e a igreja se divide, um vai para um lado, vai para o outro, aí nasce 5 igrejas daquela. And then suddenly, a big problem rises up and everyone goes to a different place and 5 churches are born out of that. Será que não é Deus confundindo as línguas? Perhaps is that not God confusing the languages? Porque às vezes nós que somos chamados de seu povo, não queremos obedecer à voz dele? Because sometimes us, we call ourselves His people, don't want to obey His voice. Só para terminar, So just to close up, em Atos no capítulo 8, in Acts chapter na 8, verdade capítulo 7, really it's chapter 7. o pessoal resolveu apedrejar Estevão. So people decided to Stone. stone Stephen. Okay. O que aconteceu naquele dia? So what happened on that day? Se levantou uma grande perseguição contra a igreja. A great persecution arose over the church. Quantos aqui queriam ser membros da igreja primitiva? How many here would like to be a member of the primitive church? Por Atos 2:42, By Acts 2:42. era um só o coração e a alma. Their hearts were one and one soul, Todos haviam temor. and everyone feared God. Partiu o pão de casa em casa. And they broke bread from house to house, Caíam na graça de todo o povo. and they fell in favor of every kinds of people. E dia a dia o Senhor acrescentava à igreja os que se haviam de ser And salvos. so every day God added more lives to the church, those who needed to be saved. Quantos membros tinha na igreja primitiva, So how irmãos? many members was in the primitive Vamos ver, quero ver se church? vocês sabem mesmo. Let me see if you guys know. Vamos lá. Quantos membros? How many members? Pode falar. You How guys many can say members? it. How many members? 5, 3, 10, 10? 50? 50? A Bíblia diz que no dia que Pedro pregou, se converteram quase 3.000. The Bible says that on the day that Peter preached, there was at least 5,000. 3,000. Oh, wow. Okay, 3,000. Depois, quando fez o milagre na porta do templo, se converteram mais quase 2.000 pessoas. And so then there was a miracle in the doors of the temple. Mais quase 2.000 pessoas se converteram. Almost 2,000 people were converted. Que o número dos membros daquela igreja chegaram a quase 5.000. And so that the number of that church rose up to 5,000. Quantos queriam ser membros daquela igreja, irmãos? How many people wanted to be Aleluia. members of that church? Mas havia uma ordem de Deus. But there was an order from God. Jesus falou em Atos 1:8. God said in Acts O que 1:8. diz Atos 1:8? What does Act 1:8 say? Aleluia. Silêncio total. Total silence. Olha, está saindo ali devagarzinho. Hã? What did it say? Ficar em Jerusalém. Stay in Jerusalem Vocês vão ficar em Jerusalém até que vocês sejam revestidos do poder do Espírito. until you guys are Hã? filled with the power of the Holy Então Spirit. vocês serão minhas And then you will be my testemunhas. Witness. Atos 1:8. Acts 1:8. Mas recebereis poder do descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas So testemunhas. we will Onde? receive the Holy Spirit. We my witness where? Em vários lugares. In many Em places. Jerusalém, In Jerusalem, na Judéia, in Judea, em Samaria in e Samaria, até and aos confins da the terra. ends of the earth. Eles obedeceram? Did they obey? Eles ficaram todos em Jerusalém. Ninguém queria sair de Jerusalém. They all stayed in Jerusalem, and no one to leave Jerusalem. Aí sabe o que Deus fez? And so you know what God did? Permitiu que Estevão inocentemente fosse apedrejado. So he allowed Stephen to be innocently stoned. E naquele dia se levantou uma grande perseguição contra a igreja. And on that day, a great persecution arose against the church. Aí sabe o que o texto And diz? do you know what the text says? Os cristãos saíram todos para
todas as partes. And it says that the Christians left to all places. E por onde iam, sabe o que eles faziam? And wherever they went, do you know Quem what sabe? they did? Who knows? Pregavam o evangelho. They preached the gospel. Por isso que eu disse, And that's why I said, ou nós saímos da zona de conforto, either we leave our comfort zone, ou Deus nos empurra da nossa zona de conforto. or God will push us out of our comfort zone. O que você prefere? What would you prefer? Sair To leave ou esperar Deus empurrar? or to wait for God to push you? Eu prefiro sair, I would rather leave porque isso evita muitas coisas. because that avoids lots of things. De fato, And in fact, nós precisamos entender que Deus tem um propósito. we need to understand that God has a purpose. E o propósito de Deus And God's purpose não pode ser frustrado. cannot be... There's a word. What is it? É o texto de Jó, diz, eu sei que tudo tu podes, And it says that I know that you can do all things. e nenhum dos teus planos And none of your plans podem deixar de ser executados. can not be It's executed. been hard for her, isn't it? Man. Vamos ler o versículo aí, ela Let's acha. read the Jó verse. 42. Job 42. Vamos ficar em pé. Let's stand up, actually. Jó capítulo 42. So Job chapter 42. Só um pouquinho. Versículo 2. Verse 2. Diz assim, eu bem sei que tudo tu podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. And it says, I know you can do anything. No plan of yours can be opposed successfully. Vamos orar ao Senhor, irmãos? So let's pray to the O Lord. que você quer pedir nessa noite a What would you Deus? like to ask the Lord tonight? Posso te dar uma sugestão? Can I give you a suggestion? Peça a Deus que nós possamos entrar, ou estar, ou continuar dentro dos seus propósitos. Ask God for us to be and remain inside of His purposes. Peça a Deus Ask God para te guardar de toda influência maligna to protect you from any evil influence que tenta te tirar ou roubar do propósito dele. that tries to steal you from His purpose. Porque no propósito de Deus Because in God's purposes, há alegria. there is joy. No propósito de In Deus God's purposes, há conforto, there is comfort. há paz, There's peace. há segurança, There's security. há unidade, There's unity. há poder. There is power. Poder de Deus The power of God pode cortar qualquer influência maligna. can cut any evil influence. Mas para isso nós temos que estar ligados na rocha. But for that, we need to be connected to the rock. Ore a Deus agora. So pray to God. Espírito Santo de Deus, os Holy irmãos do Spirit. Ministério de Louvor, pode vir para frente. So worship you. Em nome de Jesus, Pai. In the name of Jesus, Se Father, você quer estar no propósito de Deus, clame ao Senhor agora, meu if you'd like to querido. be in the purposes of God, cry out right now. Destrua as torres e construa um altar na tua vida. Build churches and build altars in Em God. nome de Jesus, Pai. Destrói os altares que não são do Senhor na nossa vida, Destroy Pai. the altars that aren't from the Lord in our life. Destrói as torres de grandeza, Senhor. Destroy the towers, the grand towers. Lord. Em nome de Jesus, Pai. In the name of Jesus, Father, Destrói, Senhor, destroy, Lord. tudo aquilo que nos impede de ser e fazer o que tu queres, Senhor. Everything that keeps us from being what you want. Se você us to crê be. nisso, ore, meu querido. If you Clame a believe in that, Deus. pray, cry out Clame a to God. Deus. Cry out. Porque o Senhor está olhando para nós neste momento. Because God's looking at us right Nós somos o seu povo. now. We want to be His Ele people. conta conosco He counts on us para cumprir o seu propósito de encher a terra do seu poder e do Evangelho de to Jesus. fulfill His purpose of filling the earth with the gospel of Jesus. Se você quer, diga, Deus, conte comigo, If Deus. you want, say, God, count on me, Lord. Coloque de lado os teus projetos. Put aside your projects. Coloque de lado as tuas vontades. Put aside your wills.
E ofereça a Deus o que Ele quer de você. and offer God what He wants from Deus you. não está interessado no teu dinheiro. God isn't interested in your money. Deus não está interessado nos teus bens materiais. God isn't interested on your material possessions. Deus está interessado na tua vida. God is interested in your Deus life. está interessado no teu coração. God is interested in your heart. Deus está interessado no que a tua boca pode dizer. God is interested in what your mouth can say. Deus está interessado naquele sacrifício que você é. God is interested in the sacrifice that you are. Deus está interessado que você obedeça e cumpra a sua palavra. God is interested that you fulfill His word and that you obey. Se você crê nisso, ore agora. If you believe that, Abra pray tua with boca, não tenha Open your vergonha. mouth. Don't be Diga para ashamed. Deus, não Tell se God. importe com a pessoa que está ao seu lado. Don't worry about the person who's next to you. Estamos todos no mesmo barco. We're all in the same boat. Espírito Santo de Deus, Holy Spirit, precisamos do God, teu fogo, we need Senhor. your fire, Lord. Aqui temos, Senhor, um altar. We have an altar. Aqui temos as vidas. We have lives. Mas precisamos do teu fogo, Espírito Santo de But we need Deus. your fire, Holy Se você Spirit, acha God. que precisa do fogo de Deus, do renovo de Deus, clame a Deus agora na If you tua think you vida, need meu the fire querido. of God and then renewal from God, cry Peça out. a Ele que você se torne esse sacrifício vivo que Ele quer de você. Ask Him so that He may turn you to this living sacrifice that He wants. Oh, Espírito Santo de Deus, vem manifestar o teu Espírito, Pai, no nosso meio. Vem com teu fogo, Pai. Among us, Lord, come set your fire. Aceita a nossa oferta, Deus. Accept our offer, Lord. Recebe nossa vida como sacrifício vivo. Receive our lives like a living sacrifice. Queremos andar no teu propósito, We want to Jesus. walk in your purpose. Queremos Jesus. cumprir as tuas ordens. We want to fulfill your orders. Queremos obedecer a tua palavra, We Senhor. want to obey your word. Deus, destrava, quebra todas as correntes satânicas em nome de We're Jesus. breaking the satanic chains Que aprisiona as mentes, that imprison minds, as vontades, wills, o coração, heart, a alma, Senhor. soul, Lord. Manifesta o teu Espírito, Manifest Pai. your spirit, Father. Manifesta o teu poder, Senhor. Manifest your power, Lord. Não queremos esperar, Senhor, a confusão das línguas We don't want to wait for the confusion para of cumprir a tua vontade, to Senhor. fulfill your word, Lord. Mas queremos, Senhor, estar todos ouvindo a tua voz. But we all want to be listening to your voice. Queremos estar todos sintonizados no mesmo canal do Senhor, meu All Pai. of us to be synced into your channel. Queremos temer a Ti e a Tua palavra mais do que sacrificar a Ti, We Deus. want to fear you and your word more than sacrifice. Mais do que fazer cultos. More than do services. Mais do que orar, More Senhor. than praying, Lord. Queremos obedecer a Tua voz, meu We want Pai. to obey your voice. Destrói o orgulho do nosso coração, Destroy the Senhor, pride from our hearts, que nos Lord. impede de pedir perdão ou de perdoar, Senhor. That keeps us from asking for forgiveness or for Destrói, Senhor, o pecado, Senhor. Destroy sin, Lord. Destrói a amizade das coisas do mundo, Senhor. Destroy friendships of the things of the world. Levanta do Senhor como uma geração de Noé, Senhor. Raise up for the Lord like the generation of Noah, Lord. Uma geração que anda contigo. A generation that walks with Uma you. geração que te teme, A Senhor. generation that fears you. Uma geração que te ama, A Senhor. generation that loves you. Uma geração que acha graça aos teus olhos, A Senhor. generation that finds favor before your eyes. Oh, Deus. Lava-nos com teu sangue, Senhor. Wash us with your blood, Lord. Aleluia. Vamos adorar o Senhor. Vamos Let's cantar praise essa the Lord. canção. Let's sing this song. Aleluia. Atos 2. Aleluia, Jesus. Abre a tua boca e adore ao Senhor agora. So open your mouth and praise the Aleluia. Oh, Espírito Santo. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche este lugar. Espírito Santo. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Nós
estamos aqui, tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Nós estamos aqui, tão sedentos. Adore ao Senhor. Vem, ó Deus. Abre a tua boca e cante. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar meu coração, o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar meu coração, o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Te damos glória, teu é o poder, pra sempre, amém. Te damos honra, te damos glória, teu é o poder, pra sempre, amém. Então vem me incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Queria que você, nessa hora, So it's like you right now. você que trouxe a sua oferta, If you brought your tithe, seu dízimo, your offering, queria que você preparasse, pegasse ele na sua mão. so I'd like you to grab it and put it in your hand. Se você quiser um envelope, peço que alguém venha distribuir os envelopes, por gentileza. So I'd like someone to pass out the envelopes right now. Nós vamos cantar essa canção mais uma vez, So we're going to sing the song once more. mas eu quero que você cante e ore ao Senhor. But I'd like you to sing and pray to the Lord. Eu queria que você aplicasse o que nós falamos nessa noite. And I would like for you to apply what we learned tonight. Peça ao Senhor para aceitar, para receber a tua oferta. Ask the Lord to accept your offer. Depois que você fizer, só depois que você fizer essa oração, enquanto nós cantamos, você vem à frente e você entrega. E se você sentir de entregar ao Senhor a tua vida, o teu coração, a tua alma, So after you pray, come bring your offering. And if you feel from the Lord that you should offer your life, your soul, eu quero que você faça isso em oração a Deus. and I would like you to do that in prayer with God. Mas quero que você tenha consciência But I would like you to have the conscience que você precisa fazer a vontade de Deus. that you need to do the will of God, Obedecer a sua palavra. to obey His word, Deus vai aceitar a sua oferta. and God's going to accept your offering. Ele conhece o teu coração. He knows your heart. Não tem como nós manipularmos a Deus. There's no way for us to manipulate God.
Ore ao Senhor. Se você tem, Tão sedentos de ti. segure a sua oferta e levante assim, ore a Deus. Vem, ó God, raise Deus. it up and pray to God. Enche Como eu disse, este Deus não está lugar. Meu desejo interessado no teu dinheiro, é poder. mas Ele está interessado na tua vida. Your life. Nós estamos aqui, tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Nós estamos aqui, tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Estamos aqui, tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Te damos honra, te damos glória. Teu é poder, pra sempre. Amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é poder, pra sempre. Amém. Então vem me incendiar. Meu coração é teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Senhor Jesus, Lord Jesus, aqui estamos nós, here Senhor. we are, Lord. Deus, Lord, perdoa-nos, Senhor. forgive us, Lord. Faz-nos dignos. Make us worthy. Faz-nos entender Make us o understand que te agrada what pleases you para te oferecer, to Senhor. offer you, Lord. Pois não queremos oferecer a ti We don't want to offer you o que tu não queres. what you don't want. Senhor, Lord, durante essa semana, during this week, traz o teu fogo no coração do teu povo. bring your fire in the hearts of your people. Traz ânimo no coração do teu povo. Bring joy in the hearts of your people. Traz do teu espírito, Senhor. Bring your spirit, Lord. Olha, Senhor, para aqueles que estão lutando
com os problemas do dia a dia, Look at Senhor. those who are fighting with the problems of every day, Lord. E traz eles para junto do teu propósito, Bring them closer to your purpose para que a alegria, so that there may be joy, para que a força, so that there may be strength, para que a direção do Senhor venha sobre cada so um that de the nós. direction of the Lord may come to each one of us. Abençoe a tua igreja. Bless your church. Em nome de In the name of Jesus. Jesus. Amém. Amen. Amém. Queridos, só lembrando, So just to remind you, aqueles que ainda não são membros da igreja e querem se membrar, fale comigo. so those of you who aren't members yet but would